Inovação e empreendedorismo são palavras que sempre caminham juntas, em especial no cenário atual onde a tecnologia catalisa as relações interpessoais e profissionais. E o Canadá é um dos países que se destaca nesse tema. No episódio de hoje, vamos conversar com duas pessoas incríveis que estão imersas no ecossistema de startups em Calgary, no Canadá, e que vão compartilhar conosco um pouco do que está acontecendo nesse polo de inovação e tecnologia. Este é o Conexão Empreendedorismo. Bom, e para aqueles que não me conhecem, meu nome é Kael Moro, sou advogado sócio do escritório Vanzin Penteado, especialista jurídico em negócios inovadores. E para esse bate-papo bacana, eu vou chamar a Vivian Scorsin, que trabalha com empreendedorismo e inovação na Bow Valley College e no 150 Startups, no Canadá, e é professora, palestrante, facilitadora e consultora no Brasil, à distância, além de rodar diversos projetos paralelos nas temáticas de criatividade, escrita, entre outros. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, Kael. Obrigada pelo convite. Quanto tempo que a gente não se vê, né? É tão bom a gente rever gente boa e ainda mais para falar de um assunto que eu sou tão apaixonada quanto, que é empreendedorismo e inovação. Então, estou bem animada para essa nossa conversa. Obrigada pelo convite. Que show, Vivian. Obrigado você por ter aceitado aqui para contribuir conosco. E aqui também está a Tiziana Pereira, que é Business Partner da Startse, autora dos livros Análise de Projetos e Orçamento Empresarial e Avaliação de Desempenho. Tem vivência tecnológica nos Estados Unidos, China e Canadá e também é founder e CEO da Burn, empresa de consultoria em transformação digital. Seja bem-vinda, Tiziana. Obrigada, Kael, pelo convite. Vai ser uma delícia esse bate-papo aqui com vocês e, como a Vivian falou, para falar de algo que a gente gosta tanto aí, que é de inovação e como que a inovação tecnológica ajuda a mudar as pessoas, os negócios e a sociedade. Gostam bastante e sabem muito, né? Então, bom, com essa dupla aí já apresentada, vem com a gente. Vivian e Tiziana. Então, vocês aqui conosco, né, no início dos nossos vídeos, como sempre, a gente gosta de iniciar o bate-papo conhecendo um pouquinho os participantes, as áreas de atuação, os projetos, e embora eu já conheça bem, né, vai ser legal para vocês contarem um pouquinho para o nosso público. Fiquem à vontade. A Tiziana me deu a deixa com a sobrancelha ali, então eu vou, vai! Legal, então, falando um pouquinho mais, né, eu acho que o que você comentou ali já resume bem. Eu trabalho com empreendedorismo e com inovação, eu gosto muito da temática de criatividade, então como que a gente traz a criatividade para a nossa vida para despertar esses caminhos, né, empreendedores, esses caminhos inovadores, esses novos caminhos tão necessários em tempos de mudança tão constante, né? Passei 2 anos na Nova Zelândia, estudando e trabalhando na área, me desenvolvendo, trabalho com isso, ou pesquiso, né, e estou imersa nessa temática no Brasil desde 2010, 2011, 2012, e aí, nos últimos anos, trabalhei aí no Sebrae Paraná, como consultora de startup e inovação, e optei por me mudar, vir oficialmente morar no Canadá. Então, eu estou desde dezembro do ano passado morando aqui e mergulhando mais a fundo nesse ecossistema, tentando aprender mais, e o mais legal é conseguir conectar, né, as diferenças e as similaridades que eu vi na Nova Zelândia, que eu vi nos Estados Unidos, que eu vejo aqui no Canadá e que a gente viveu, né, e vive muito no Brasil. Então, acho que isso traz um caldo bem legal para a nossa conversa. Espero poder contribuir aí com vocês nessa discussão. Legal, Vivian. E sabe que quando eu conheci você aqui, enfim, no Brasil, né, nesse teu contexto do Sebrae, eu nem imaginava de tudo isso. Então, até eu acabei conhecendo um pouco mais sobre os teus projetos. Então, muito legal. Parabéns, né, pela trajetória. E vamos ver o que vocês têm para contar aqui para nós, né, no Conexões Empreendedorismo. Que legal. Eu nem falo, Caio, eu falo que eu nem conto
tudo que eu faço para todo mundo em todos os cenários. Se eu for falar de tudo, a gente vai ficar muito tempo falando, e o que é interessante não é falar de mim, é a gente falar do assunto que a gente veio para falar e como que as pessoas podem, né, de repente, com a nossa conversa hoje aqui, dar um passinho a mais, estar um pouquinho mais perto do seu sonho, da sua vontade de empreender e daquilo que é sucesso para si. Então, vamos tocar o barco e mais coisa vai surgindo. Boa, isso mesmo. Tícia, agora é com você. Se apresente, conte dos seus projetos. Eu tenho para mim que a Vivian é uma caixinha de surpresa boa, porque cada conversa, cada 15 minutos de conversa, agora eu vou descobrindo uma coisa nova e mais interessante ainda. Então, era interessante ver essas camadas dela aí. Eu já tenho alguma idade aí, e eu comecei a me interessar por inovação quando eu tinha 17 anos, trabalhando na área de propriedade industrial. Depois eu migrei para empresas de telecom, onde eu trabalhava muito com inovação, e como que as inovações de telecom poderiam ajudar as empresas. E desde aí eu fiquei apaixonada pelo tema de inovação. E justamente nessa questão de como que a inovação, das diversas formas que ela se apresenta, ela pode ajudar tanto pessoas como organizações a ganhar vantagem competitiva no mercado, né, para continuar nesse universo todo de negócio, que não é fácil. A gente que empreende sabe como é difícil empreender em qualquer lugar do mundo, né, Vivi? A gente que circula aqui, circula lá. Então, a gente percebe que essa dificuldade, ela existe, cada uma no seu grau, e como a inovação ajuda nisso, principalmente a inovação tecnológica, falando aqui da minha parte. Então, eu trabalho há muito tempo nisso. Então, primeiro foi inovação em telecom, depois eu migrei para inovação na área de educação, que fez o que eu me interessasse em começar a sair do Brasil para ver o que o mundo estava fazendo, e foi a primeira vez que eu vim para o Canadá, que eu fui para Quebec, para entender como a questão da educação estava se inovando com o uso da tecnologia, e o Quebec, na época, eu não sei como que está agora, era referencial nessa questão. E aí eu comecei, o Canadá é referência, ok. Mas você já ouviu falar no Vale do Silício? Não ouvi, deixa eu ir para lá para ver o que era. Aí eu estava lá no Vale do Silício, e daí o pessoal falava, voltei alucinada, porque o Vale do Silício. Aí o pessoal, mas você já foi para a China? Meu Deus, acabei de voltar para o Vale, vou ter que ir para a China. Aí eu ia para a China, via coisas absurdas lá, e o desafio é como conectar tudo isso que a gente vê no mundo com a realidade brasileira, não só político, econômica, como social e educacional. Então, esse é o desafio que a gente encara hoje na empresa, tanto como business partner da Startse, que a gente tem essa missão de levar as pessoas para esses polos no mundo, para abrir um pouco a cabeça e enxergar um pouco mais o que está acontecendo, e como conectar com seus negócios no Brasil. E também a minha empresa, a auxiliar as empresas no Brasil, micro e pequena, que é o nosso foco no momento, como fazer com que elas percebam que elas precisam dar esse passo e entendendo todo o mercado mundial que a gente tem, e não só o mercado nacional. Muito legal, Tícia, você comentar dessas tuas experiências, né, ao mundo afora. A Vivian também colocou outro país ali que ela também, Nova Zelândia, né, que ela também teve algum tipo de experiência, e eu acho que essa conexão, enfim, esse algo a mais que você pode capturar em diversos países, em razão das diversas culturas, dos fomentos do Estado ou não, né, enfim, tem o meio no qual está inserido, né, a sociedade, né, os empreendedores. Eu acho que isso tudo sempre tem a agregar, né? Então a gente vai construindo a nossa caixa de ferramentas, e eu acho que o que vocês vão fazer hoje aqui, né, já estão fazendo, é isso, é trazer mais ferramentas para os empreendedores que estão ouvindo aqui do Brasil. Então, legal. Então, já que vocês estão aí no Canadá, né, especialmente em Calgary, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de quais as tendências de inovação que vocês têm acompanhado aí de perto. Vivian, quer começar a contar um pouquinho? Pode ser, depois a gente fala para ti se começar, para a gente ir misturando. Mas acho que contextualizar um pouco, né? Quem que é Calgary? Que é Calgary? Como é qual que é o histórico aqui, né? Acho que Calgary tem uma questão muito, muito forte, que é o óleo e gás, né? Calgary é a província do Canadá que provê óleo e gás e uma das grandes potências econômicas nesse sentido. Então, quando a gente fala em óleo e gás, a gente já pensa automaticamente super tradicional,
né? Uma indústria super tradicional, uma mentalidade super tradicional, a província tem uma postura, inclusive política, legal, um pouco mais tradicional, né? Um pouco mais conservadora nesse sentido, e com crise de 2008, crise de 2015, teve que começar a se reinventar, né? Teve que começar a pensar diferente, a pensar fora da caixa, tanto para modernizar a indústria do óleo e gás, quanto para trazer outras indústrias e virar tendência em outras áreas, né? E aí a gente vai trazer a tecnologia com muita força nesse sentido, para não ficar para trás, né? Porque a gente já viu muita gente ficando para trás, e aí vem Covid, turismo também uma área super importante para o Canadá e para Calgary, para Alberta, retail, né? Então o varejo aí também super importante, sofrem muito com a vinda da pandemia. E aí, o que você faz com todas aquelas pessoas que trabalhavam na área, estão sem emprego, sem conexão? Aí você tem empresas de tecnologia surgindo com força, com tecnologia de ponta, sem gente para trabalhar, né? Então, um gap muito grande entre o que a gente tem de profissional no ecossistema e o que as startups precisam. Então, esse é um pouco do cenário, do momento onde a gente está. Né? Então, vindo desse background, o que acontece? O ecossistema aqui se movimentou e falou, não, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se posicionar e a gente precisa ser referência em inovação e em tecnologia. Então, eu estou falando com vocês aqui do Centro de Inovação de Calgary, né? Eu estou aqui no Platform, que foi inaugurado na metade desse ano, em junho, julho desse ano. Eu trabalho na Bow Valley College, trabalho no 150 Startups, posso falar um pouquinho mais sobre, mais para o final da nossa conversa, mas a gente está aqui desde fevereiro desse ano, então antes de abrir a gente já estava com espaço, já estava aqui se movimentando, e acho que uma coisa super importante que esse espaço trouxe para a cidade, que esses espaços trazem para os lugares, então independente de onde você está, se você está em Curitiba, se você está em outras cidades aí no Brasil ou em outras cidades do mundo, busque ambientes de inovação, busque o ecossistema de inovação, busque onde as pessoas estão, onde os atores estão, porque aqui acontece uma coisa, e a Tiziana pôde ver aí na semana passada para cá, que a gente chama de transactional velocity, né? Que é essa coisa do passou alguém, opa, vamos conversar aqui, surge um negócio a partir disso. A gente está em reunião numa sala e de repente a pessoa está passando na frente e fala, opa, vem cá que a gente estava falando de você, e aí já surge mais alguma coisa. Né? Então eu acho que o ecossistema de Calgary, ele é muito parecido aí, falando com o ecossistema de Curitiba, por exemplo, está em estágio de desenvolvimento, é um ecossistema que está nascendo, que está crescendo, que está pegando tração, né, que está bem na fase de pegar tração, mas o que eu vejo muito forte aqui é essa coisa da conexão, de todo mundo trocar, de estar junto, de fazer evento junto, de ter evento no ecossistema. Então, né, a Tiziana veio para a Semana de Inovação na semana passada, foi a Semana de Inovação de Calgary, e não é a Semana de Inovação do X, a semana de inovação da empresa Y, a semana de inovação da aceleradora tal. É a semana de inovação de Calgary. Né? Eventos de todos os atores, eventos de todo mundo na programação e eventos que ajudam os diferentes estágios de startup. Então, essa é uma outra coisa que eu vejo muito aqui. Tem gente ajudando a boca do funil lá, o early stage, aspiring, estudante querendo ser empreendedor, eu estou no começo da jornada, então tem muito desse apoio, mas também eu já estou tracionando, eu já estou começando a fazer venda, eu quero estruturar meu processo de venda, eu quero crescer, scale up e por aí vai. Então, não sei se eu respondi 100% da sua pergunta, mas acho que é legal a gente dar esse contexto de ecossistema, em que pé que está. Eu falo que se você perguntar para algumas pessoas, vão dizer que o ecossistema de Calgary está bombando e que tem muita coisa acontecendo e que tem muita conexão. Tem gente que vai olhar com um olhar de que o ecossistema ainda está engatando, ainda está começando a acelerar, o que eu acho que é uma vantagem muito grande, porque você consegue conectar com as pessoas. Né? Se o ecossistema é muito mais avançado, às vezes a Tiziana pode até falar um pouco, ela estava contando do Vale, né? Que agora nem todas as startups deixam você entrar, não querem te receber, querem saber um pouco mais de você. Aqui não, aqui está todo mundo de porta aberta. Né? Então, acho que isso é uma grande vantagem do momento de Calgary. E aí, falando um pouco sobre tecnologia, a gente vê muito aqui clean tech,
por razões óbvias, né? A gente está falando de sair do óleo e gás. Cleantech, fintech surgindo com muita força, estabelecidas aqui, e PropTech. Também aí das top 10 startups da semana passada, 2 ou 3 são PropTech. Então, é uma área que está aquecida aqui. Muito bacana. Eu mesmo não conhecia a fundo assim o momento de Calgary, e eu acho que deu para ter ideia e até você conseguiu ilustrar muito bem essa talvez oportunidade nesse momento em que tudo está acontecendo, todo super empolgado, quer trocar, né, não cria obstáculos ou camadas para que isso, enfim, possa impedir. Que teve alguma falha aqui. Estão me ouvindo? Agora estamos. Eu ia falar, acho que foi aí que bloqueou aqui. Foi aí. Eu acho que foi aqui. Mas você voltou. Boa, ótimo. Que bom. Questões que só acontecem dessa maneira aqui, digital, né? Mas, enfim, viabiliza uma conexão Curitiba-Canadá em tempo real, né? Então, eu só para concluir, estava falando que que você ilustrou muito bem essa oportunidade, né, Vivian? Do momento no qual o Calgary está vivendo, enfim, que não cria tantas barreiras, né, tantas camadas para haver essas trocas. Então, bem legal, deu para ilustrar super bem, e é novidade para mim também como que está o setor por aí. Bom, agora é você, né, Tice? Vamos ouvir o que você tem para contar também, né? Porque afinal você está visitando, está presente aí no ecossistema. Como a Vivian comentou, já teve várias experiências, né? Então pode até trazer um comparativo, né? Enfim, fica à vontade. Falando um pouquinho da experiência que eu estou tendo aqui desde a segunda-feira da semana passada, eu grudei na Vivian mesmo para conseguir estar mais, estando perto dela, conseguir ter acesso a algumas coisas, entender como que funciona aqui, participar também da Semana de Inovação. Aqui tiveram 70 eventos, então eu não consegui participar dos 70, então eu estava, às vezes, participando de um evento, ia para outro, mas os eventos, para mim, a minha percepção de fora, não tenho tão... É óbvio que eu não vou ter a percepção tão a fundo assim como a Vivian, porque a Vivian já está aqui há muito tempo e bem imersa, e eu estou aqui de passagem, mas tentando entender o que acontece, com relação ao ecossistema que ela mesma falou. Então, o que eu percebi aqui é que tem uma força conjunta para que as pessoas que façam parte do ecossistema, elas se ajudem, contribuam uma com a outra, para que quem já passou por um problema consiga ajudar o outro, quem conhece uma pessoa que pode ajudar, conecta a pessoa. Então, tem essa questão de desenvolvimento mesmo do ecossistema, e é uma coisa de fato que a gente percebe aqui, não é algo que é marketing ou é algo para se vender. Realmente tem essa preocupação, tanto que quando eu cheguei na segunda-feira, eu fui pegar um material para fazer parte ali da Semana de Inovação, foi um livro ali que eu tive acesso, e eu tive que assinar um contrato dizendo que eu estava recebendo aquele livro, e eu me comprometi a ajudar as pessoas do ecossistema também, ou outras pessoas fora do ecossistema, mas que eu passaria adiante o meu conhecimento e ajudaria outra pessoa. E eu achei bem importante isso, porque é algo que, assim, para mim é natural, poder passar conhecimento, compartilhar conhecimento, porque eu prezo pelo desenvolvimento da sociedade, não só pelo meu. Mas ver isso em forma de contrato, para mim foi muito interessante ver isso aí, que é um comprometimento mesmo de fazer com que a comunidade se una. Então, essa questão de ecossistema eu vi que está bem forte. A minha percepção foi também com relação à questão ali da importância do empreendedorismo feminino, não só para o fortalecimento das mulheres, mas para que haja uma diversidade no meio de negócio. Então, mostrar o como é importante a mulher estar nesse meio de negócio inovador, o quanto é importante que haja investimento não só de homens, mas também de mulheres, investir em outras mulheres para que os negócios se fortaleçam, a importância da diversidade de gênero em negócio, como que isso é importante mesmo para a construção de uma sociedade, de um negócio, falando de negócios mesmo, um mundo de negócios mais saudável e mais diverso. Então, isso eu vi bastante, também vi muitas mulheres conversando, se ajudando, algo que eu não vejo em tantos lugares. Essa reunião de mulheres eu ouço falar muito e fazer pouco. E ali eu vi bastante dessas questões. A questão legal que a gente tinha conversado, foi um dos painéis, inclusive, que eu mais gostei aqui,
da semana, eu vou me limitar aqui a falar da semana, foi a questão de como eles trouxeram a importância do capital intelectual, tá? Embasado juridicamente para que a empresa se proteja com relação ao seu capital intelectual, para que ela perceba o que é o capital intelectual, como ela tem que entender isso de forma estratégica para saber como educar os seus colaboradores, parceiros, clientes, a entender que isso é uma questão estratégica da empresa e que deve ser protegido, que não tem problema nenhum a pessoa pedir um contrato de proteção e a outra não tem que se ofender quando for assinar um contrato, que isso é estratégico. Desde a questão de capital intelectual, passando por patente também, daí a questão de patente, até uma conversa que eu tive com a Vivian ali, que é não se perder tanto tempo com patentes que não se sabe o que vai se fazer com ela. Então, ter uma análise mais estratégica da patente. Então, assim, eu vou fazer essa patente, mas por quê? No que isso vai ser importante para o meu negócio? Então, essas questões eu vi bastante também. Como a gente estava falando ali da questão de fortalecimento do ecossistema, também teve um painel onde alguns empresários locais estavam compartilhando o erro deles para normalizar a questão de erro, mas não é normalizar a questão da banalização do erro. É como o erro tem que ser enxergado como parte do processo e como a rede de fortalecimento do ecossistema pode ajudar os empresários a entenderem que eles podem evitar alguns erros, tendo como base os erros de outras pessoas da comunidade, e quando ela estiver passando por algum erro, como é importante o compartilhamento desse problema para que outras pessoas possam ajudar também. Acho até que nessa linha, Vivi, é legal o programa que você comentou que vocês fazem aí, né, que um empreendedor ele fica numa roda e onde ele compartilha o problema dele e os outros empreendedores vão tentar ajudar ele a arranjar as soluções para esse problema. Então, é outra questão com relação ao fortalecimento do ecossistema local, de fato. Então, isso foi uma questão que me chamou muita atenção aqui em Calgary, coisas que eu vi muito pouco em outros lugares. E, inclusive, em Palo Alto, eu escutei nos núcleos que eu estava que é muito difícil isso. Se compartilha informação, eles querem fazer negócio, mas eu não vi falar, posso não ter frequentado os ambientes onde isso aconteça, que tenha essa ajuda de fortalecimento do todo. Tem sim para se fazer negócio, mas não para que o outro, não para empoderar a outra empresa também. Então, acho que é por aí. Olha, bacana você ter ilustrado também esse espírito colaborativo, né, que eu acho que ficou claro, porém, sempre com cuidado em relação a qual informação você está divulgando, né, porque afinal é o projeto da pessoa, não haver o que você comentou de, poxa, as pessoas se ofenderem por às vezes apresentar um NDA. Aqui no Brasil fala-se muito sobre isso, não porque Deus o livre se você apresentar um NDA para um investidor numa primeira conversa e tal. Pois é, mas às vezes o investidor acabou de investir numa empresa que é concorrente e realmente o teu produto pode fazer alguma diferença, né? Então pode trazer um incremento. Então, talvez nem todos os NDAs devem ser enxergados de uma forma, não sei, ruim, né? Então, tal como você falou, é importante, né, para haver esse respeito e para ver a formalização, né, desse respeito, dessa obrigação mútua que foi criada ali, enfim, mas prover a troca, né, porque a troca, como a Vivian falou, né, enfim, tá passando no corredor, puxa, conversa, pede uma opinião, tem esse compromisso que eu achei super legal, que a Tiziana disse que assinou, um compromisso de que realmente ela vai passar informação adiante, não que nós precisemos disso, mas eu acho que é um bom lembrete também do dever de quem está inserido no ecossistema para com os demais, né, para colaborar, para construir junto, independente de fazer ou não negócio, às vezes oferecer de forma gratuita, né, para fortalecer mesmo. Então, bem bacana, deu para ter uma ideia, né, com a fala de vocês do que acontece aí, quais as principais características, então deu para enxergar muito bem. Então, sendo assim, né, tendo em vista agora que nós já nos situamos, eu acho que seria legal vocês citarem, talvez, cada um projeto legal, assim, né, enfim, se vocês puderem falar um nome e tal, startup ou algum outro projeto no qual vocês estão envolvidas, para que a gente possa conhecer um pouco mais, aí, mais
palpável, assim, né, para que a gente possa também pesquisar na internet aqui, ver site, algo nesse sentido. Acho que vai ser bem legal dar esses exemplos, esses cases reais, né? Perfeito. Se você quiser, Caio, eu posso até te mandar o link, porque o evento da semana passada, a gente teve a premiação das melhores startups. Então, foram top 10 startups selecionadas no ecossistema, e aí foi a com maior votos do público, uma que foi eleita melhor por perfil de investimento, então teve diferentes eleitas melhores, então não era um primeiro lugar, mas são primeiros lugares diferentes, e são as top 10 startups do ecossistema nesse momento, né? Então, trazendo aqui, eu na segunda-feira, no primeiro dia do evento, eu participei de um jantar com um evento super interessante, até estava falando com a Tice sobre isso, assim, que a gente não vê muito no Brasil. Um evento para essas top 10 startups, para as melhores 10, com founders e funders. Então, era um jantar que a startup sentava no meio da mesa e tinham 6, 8 investidores junto com a startup na mesa. Só que era um jantar com 3 courses, né? Com 3 pratos. Então, na entrada, a startup estava numa mesa. Para virar para o prato principal, as startups trocaram de mesa e foram para outra mesa conversar com outros investidores. Na sobremesa, a mesma coisa. Então, eu conversei com 3 das top 10 startups ali na mesa, mais de perto. Uma das startups é uma startup de PropTech, como eu comentei. Eles, na verdade, eram uma grande empresa, é uma grande empresa da área de prop aqui de Calgary. E eles criaram um projeto paralelo, e esse projeto paralelo acabou crescendo e ficando encorpado e ficando robusto e precisando de velocidade para andar separado da empresa original. Então, é uma spin-off, ela saiu, ela criou CNPJ próprio, ela está rodando como startup. Eu posso passar também o link aí com todas elas, mas é Carrot, o nome da startup. Outra startup que eu conversei mais de perto é a Comunal. É uma startup com solução para organizações sem fins lucrativos, para ONGs, né, para non-profits. Então, eles trazem em um único sistema formas de gerir desde aluguel do seu espaço físico, né, como é que você usa os seus assets para gerar recurso para a própria organização, voluntariado, doação, evento, subscription e registration para eventos. Então, eles têm várias coisas all in one, uma solução só para resolver ou facilitar a vida das startups. Uma outra startup que eu vi mais de perto, para falar de 3 áreas bem diferentes, né? É uma startup de health tech, e essa é uma área que eu particularmente tenho um carinho especial, mas eu achei super interessante porque é um adesivo, é um curativo, que você coloca no ferimento e ele atua para regenerar a pele e para tratar o ferimento, só que ele não é absorvido pela pele. Então, ele não é um medicamento, ele é uma tecnologia que cura. O que é muito doido, que eu demorei um tempo para entender como é que é uma tecnologia e não é um medicamento. Mas, basicamente, a explicação é porque o corpo não absorve, ele trata de cima para baixo, e o corpo não absorve nada, então acaba não tendo efeitos colaterais e a velocidade de tratamento é muito maior. O nome da startup é NanoTest. Então, assim, algumas startups, né, a melhor startup do ecossistema foi uma das de PropTech, é a Propra. Então, tem alguns movimentos acontecendo que são interessantes. Acho que uma outra coisa, a gente vê algumas startups muito de ponta, com tecnologia muito de ponta no ecossistema, mas a gente também vê startups que não têm uma tecnologia super, mega, ultra avançada, não é nada disruptivo, mas elas criam um jeito novo de resolver um problema que dói de verdade no ecossistema aqui. E é isso que precisa, né? Elas acharam uma solução, né? Encontraram um problema relevante, se apaixonaram pelo problema, descobriram quem é o público que sofre aquele problema, né? Onde dói mais, onde aperta mais o calo, e conseguiram achar uma solução para resolver aquele problema. Então, eu vejo muito o pé no chão, talvez, aqui em Calgary, nesse sentido de não é a coisa da tecnologia disruptiva, não é a coisa da inovação disruptiva que a gente precisa criar algo que vai quebrar os padrões do mundo. Não, é o que a gente faz para resolver o que dói aqui,
né, para resolver os grandes problemas aqui da cidade, os grandes problemas da província, os grandes problemas do país, e aí Canadá muito conectado com os Estados Unidos, né, aqui fronteira, as coisas acontecem muito rápido de um lado para o outro, então acho que um ponto legal de Canadá é que ele acaba sendo uma ponte para o resto do mundo, né, ele acaba sendo um ponto de contato para o resto do mundo. Então, já conversei com 2 ou 3 startups que estão fazendo negócio no Brasil. Então, gente daqui que falou, você é do Brasil, eu tenho um escritório em São Paulo e estou fazendo tal coisa. Eu falo, cara, como é que você foi parar lá em São Paulo, né? Como é que você foi parar no Brasil? Como é que você descobriu? Então, alguns projetos aí para dar um pouquinho do gostinho de como é que está aqui. Olha, vai ser bem legal você passar para nós o link, né, dessas startups que ganharam prêmio, enfim, que concorreram, para disponibilizar aqui na descrição do episódio, porque realmente vai ser interessante ver quais são, até entrando no ponto do nosso outro item aqui de bate-papo, mas das tendências, né, que estão surgindo daí, para que nós aqui no Brasil consigamos até enxergar possibilidades, porque às vezes a ficha aqui ainda não caiu, mas a demanda que hoje surge lá fora pode ser que já exista aqui, né? Então pode dar uma chuva de inspirações aqui pro pessoal. Bem bacana. Tícia, você chegou a ver alguma coisa diferente também, tal como a Vivian colocou? Eu acho que aqui, Caio, o que eu vi de diferente foram as mesmas essas startups que a Vivian passou, até porque na festa de encerramento das top 10 maiores startups aqui da cidade, a gente estava junto lá no evento, então foi praticamente a mesma coisa, mas esse movimento mesmo desse empoderamento feminino, a forma como isso acontece, me chamou bastante atenção pela inteligência como isso acontece, como ele foi formatado para dar certo, essa questão que pega muito para a gente que é empresário, puxa, a gente às vezes está tomando uma decisão tão sozinho e você não tem com quem compartilhar. Isso acontece até entre a gente mesmo, às vezes vira e mexe, eu mando um áudio para você, me ajuda nisso, porque eu não sei como resolver. E aqui ter muito aberto isso, dessa troca de experiência, tudo isso para mim me chamou muito a atenção, que eu acho que é um diferencial muito grande na gestão, em como as coisas acontecem aqui em torno desse universo todo. Então eu fico muito retida aqui, me consertem aí, me deu um branco aqui, muito focada nesses 2 pontos ali, que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. E o terceiro, que foi o que eu te falei ali, do capital intelectual mesmo, que me impressionou muito, assim, de como a gente não enxerga, não é que a gente não enxerga, que como é comum, às vezes, as empresas falarem que, o meu conhecimento, a minha forma de gestão capital intelectual e eu preciso proteger isso aí. E não tem problema eu querer proteger, e não tem problema eu pedir um contrato. Então, isso daí foram pontos que me chamaram bastante atenção aqui. Sim, realmente é diferente, né? Digamos assim, até um paralelo para nós aqui, esse exemplo que vocês trouxeram desse jantar das startups vencedoras, colocar com possibilidade de conversar com investidores, né, de uma maneira descontraída, né, bem diferente às vezes do que é organizado, né, aquelas bancas de pitch, não que não seja legal, né, é também interessante, mas agraciar uma startup vencedora num programa com essa possibilidade de um approach mais natural, mais tranquilo, né, numa mesa, enfim, eu acho que foi super sacada e vamos trazer aqui, né, quem sabe a gente organiza no Brasil uma roda de negócios dessa maneira, né, não um coquetel, mas numa mesa às vezes mais intimista, como se a gente estivesse trocando aqui ideias como estamos fazendo nesse momento. E eu posso aproveitar até, Claro. Caio, um pouquinho, né? Eu acho que nesse sentido, tem uma conversa que vem surgindo bastante nos últimos tempos, que é uma conversa com relação assim, você quer ser a startup melhor pitch, ou você quer ser a startup que está vendendo, que tem cliente, que está resolvendo problema, que está no mercado? Eu acho que isso é uma coisa, é claro, participar de competição, participar de programa, participar, né, de aceleração, dessas oportunidades pode ser legal para você.
né? Mas tomar muito cuidado com entrar nessa jornada de que todas as competições, eu preciso ganhar as competições, porque aí se o cara tá, né, se a pessoa está dedicando muito tempo para essas competições e para treinar pitch, para tudo mais, quem que está vendendo, como que a startup está rodando, quem que está estruturando o negócio, então acho que isso é um ponto importante de pensar, né, e como eu falei, venho tendo essa conversa com algumas pessoas no ecossistema aqui, né, o quanto o papel da aceleradora é super importante, o papel da incubadora é super importante, o papel desses programas e dessas competições de pitch são importantes, mas, né, a gente vê, e eu acho que no ecossistema de Curitiba a gente tem algo muito parecido também, muitas das grandes startups vieram por fora, não passaram pelo ecossistema, né, porque elas estavam focando em fazer venda, em resolver o problema, em estruturar o negócio, em crescer propriamente dito, né, então acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é normalizar essas conversas, né? A gente tem esse olhar de que no Brasil a gente tem uma hierarquia, uma diferença de hierarquia muito grande. Então, o investidor é uma pessoa que está lá em cima, é uma pessoa quase que inalcançável, meu Deus, a gente se treme inteiro para conversar com o investidor. É claro que tem um nervosismo, tem uma ansiedade, mas o que eu vejo aqui é uma proximidade das pessoas para o investidor, né? E acho que também essa coisa de estar no centro de inovação, então volta e meia aparece aqui, o cara fala, você é investidor, o cara que eu nunca conheceria, passou aqui na porta, a gente começou a conversar, eu tenho o cartão, adicionei no LinkedIn, a gente está conectado, né? Eu até coloquei um link aí no chat já para você compartilhar também, tem um grupo de investidores anjo e venture capital aqui em Calgary, que é a Startup TNT. Eles são bem referência aqui, eles também têm premiação de startup todo ano, e aí eles mesmos investem, então eles são um grupo eles são uma non-profit, né, uma ONG, que gerencia os recursos e que investe nas startups. E toda quinta-feira eles fazem um happy hour para bater papo, para se conhecer, para trocar ideia, no qual os investidores volta e meia estão lá, participam, estão vendo quem vem, estão vendo as conversas, né? Tem um outro investidor do ecossistema, que ele também toca programas de desenvolvimento de startups, que ele faz um café da manhã, toda terça-feira, 7h, 7h30 da manhã, rola aquele café, normalmente tem entre 10 e 20 pessoas, que estão lá para trocar ideias sobre como desenvolver seu negócio, contar dos seus problemas, dos seus desafios, pedir ajuda, oferecer ajuda. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? E aí, um desses investidores, conversando com ele nas últimas semanas, ele falou para mim, tem 2 startups que eu investi, que foi o pior pitch que eu já vi na minha vida. O pitch da startup era horrível. Assim, foi a pior coisa, vergonha. Mas a ideia e o negócio era tão bom que eu investi. Então, nessa página do Startup TNT, que acho que o Kael vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, tem lá qual que foi a startup que ganhou a melhor startup de cada cohort deles, de cada grupo, quais foram finalistas e quais foram financiadas. E dá para ver que a maioria, nem sempre a que ganhou, que foi financiada, né, que recebeu recurso que foi investida, né, não financiada, mas que foi investida. Então, é muito legal ver essa relação, e eu sempre ponho esse asterisco. E uma outra coisa que a gente estava falando antes também, sobre NDA e contrato e tal, eu acho que tem dois lados também. Um lado não dá para ter medo de contrato, o contrato está protegendo os dois lados, é bom, a gente precisa tirar esse mito de que, meu Deus, eu tenho medo porque a gente não entende, porque é uma linguagem mais complexa, né? Mas tem advogados muito bons que entendem muito de startup, né, Kael? Que podem ajudar, parar de ter medo do contrato e usar ele como uma ferramenta, como tantas outras que a gente usa, né? Do mesmo jeito que a gente vai fazer teste de protótipo, teste de ideia com startup, a gente vai usar o contrato para as conversas. Mas, por outro lado, também, um NDA não necessariamente vai te salvar de problemas acontecerem, né? Então, assim, e se você não falar da sua ideia para ninguém, sua ideia não vai sair do papel, tua ideia não vai virar realidade. Então, a gente também precisa parar de ter medo um pouco de falar da nossa ideia. Claro que tem questões que são segredo industrial, são questões que são chave do teu negócio, que você não vai sair abrindo para todo mundo, mas se você não falar da sua ideia, né, eu sempre me lembro de um exemplo que eu escutei uma vez, do cara que entrou num Uber, o cara é o diretor
da aceleradora da PUC Rio Grande do Sul, do Centro de Inovação do Parque Tecnológico que eles têm na PUC Rio Grande do Sul, no eu sempre confundo da PUC Rio Grande do Sul e da PUC Paraná, o Tecnopuc, eu acho, e ele entrou no Uber, e o Uber falando, não, porque eu tenho uma ideia de negócio que é super, e ele falou, cara, me conta da tua ideia de negócio, e o motorista falou, não posso falar da minha ideia para ninguém, porque senão vão roubar a minha ideia e tal. Olha a oportunidade que esse cara perdeu. Ele estava com o diretor do Parque Tecnológico, que roda um monte de programa, que conhece todo mundo no ecossistema, né, em Porto Alegre e no Brasil todo, e ele quis ser muito protective, né, da ideia dele, muito protetor da ideia dele, e aí aonde que isso vai parar, né? Então, só esse parênteses que eu queria, esse longo parênteses que eu queria trazer. Não, foi um baita parênteses e, bom, isso que você falou faz todo sentido, né? Eu, como advogado aqui, com essa vertente mais inovadora, sobre os contratos, a gente até tem aplicado várias técnicas de visual law, legal design, para que a comunicação ela fique mais fácil, né? Não fique aqueles blocos de texto que ninguém aguenta ler, nem eu leio mais contrato naquele sentido, só quando é estritamente necessário, mas não é gostoso para ninguém. Então, e também eu sempre explico para os clientes, né, ou para quem eu estou fazendo uma mentoria, que o contrato ele não tem que ser visto como um instrumento estático, mas sim como uma regra de um jogo, né? Então, se fizer isso, então acontece aquilo. Se houver descumprimento, ocorre penalidade. Se não, tá tudo certo e assim por diante. Então, bem pertinente isso que você falou. Enfim, só coisas legais, e a gente vai entrar agora no último ponto, que é falar um pouquinho das tendências, né, que vocês poderiam compartilhar com os empreendedores brasileiros, e até dicas e conselhos que vocês dariam para eles, mas a Vivian já deixou pronto aqui, que é... Agora me fugiu aqui. Bom, já volta. Mas lembrei. É a questão do pitch. É isso que ela comentou. Às vezes, eu quero fazer o pitch perfeito e tal. Mas você tem um baita produto que, às vezes, você falando numa boa, né? Enfim, sem pressão, o negócio sai muito mais leve, sai muito melhor explicado, né? Quantas bancas de pitch que eu participei, que ao final a banca falava, eu não entendi o teu produto. Então, às vezes, não tentar inventar muita moda, fala o que acontece, né? Fala como é. Eu tive semana passada com um autor do livro do Pitch Perfeito, que é o Edson Mackenzie. Ele deu uma aula também em São Paulo, como fazer o pitch e tal, sem mistério, né? Então, acho que essa foi uma das dicas, mas vamos ouvir mais, né? Então, começando aí pela Tiziana. A Vivian quer falar? Não, eu falei, vou passar para a Tice, deixa a Tice falar agora. Vai lá, Tice. É uma delícia escutar vocês aqui. Deixa eu falar, então. Deixa eu fazer um parênteses aqui, como a Vivian falou. Achei interessante que a Vivian falou da propriedade industrial lá, que é interessante mesmo, porque teve um caso do Elon Musk que a gente estava comentando aí em Palo Alto, que ele tinha 2 funcionários que saíram da... Esqueci o nome do carro dele agora. Da fábrica do carro dele. Tesla? Da Tesla, isso. Obrigada, Cal. Saíram da Tesla e foram montar uma empresa de carro autônomo. E eles quebraram, porque eles tinham a ideia, mas eles não conseguiram, na questão de negócio, fazer o negócio. Então, vai bem de conta com o que a Vivian falou. Então, não adianta proteger, porque tem que saber executar. Falando na questão de dica, o que a gente percebe? A gente tem clientes que a gente atende, que a gente não pode falar, porque a gente tem contrato de sigilo. Então, a gente atende muitas empresas no Paraná todo, muitas startups, micro, pequena, de vários segmentos, só que por uma questão de contrato a gente não pode expor nada. Mas o que a gente percebe? Que muitas empresas de tecnologia, elas criam um produto da porta para dentro. Então, assim, botei na cabeça, eu quero criar uma startup, deixa eu pensar num produto, eu pensei num produto, vou lá, prototipo, agora eu vou botar no mercado. E a surpresa, nem sempre o mercado adquire, compra a ideia do produto, porque eu pensei da porta para dentro, eu não tive um contato com o meu cliente, eu não entendi, não só com mas com vários, qual era a dor que ele tinha, não tive essa aproximação.
Então, quando as pessoas pensam em criar uma solução, é muito de você conversar com o cliente, ou os clientes, ou os mercados, tentar entender onde tem dor para você poder pensar numa solução e criar de forma conjunta. Então, falando na questão de criar-se uma empresa com inovação tecnológica, eu iria muito para esse lado, sabe? Então, pensar em criar o seu produto ou serviço com foco muito na dor do cliente. Tem que ser a dor do cliente, tem que ser apaixonado pelo problema que a gente fala, né? Não pelo produto. Então, esse é um ponto. Das empresas que querem se tornar uma empresa mais tecnológica, mais inovadora, tem alguns processos muito básicos que elas têm que resolver ainda, e a gente vê muito isso. Então, às vezes, ela quer trazer uma solução inovadora, mas o processo dela, de como fazer, é um negócio muito simples, ela não tem isso resolvido, então ela não pode começar a trazer uma inovação tecnológica para dentro que vai embaralhar tudo aquilo, enfim, não é uma regra, mas é uma questão interessante de colocar a casa em ordem primeiro, e aí pensando em como colocar a casa em ordem, implantando uma solução tecnológica. São os dois pontos aí que a gente percebe que tem muito, né, nas empresas que a gente transita e circula e atende. Legal, é isso aí. A Tice está antenada e consegue trazer um pouquinho para nós essa experiência, enfim, do que está acontecendo no Paraná, que ela citou, né, fazendo paralelo com o Canadá. Fantástico. Vivian, agora conta para nós, hein? Vou pegar de várias coisas que a Tice trouxe ali, de várias coisas que ela comentou, né? Eu acho que, do ponto de vista de tendência, é até curioso, né? A gente estava conversando bastante essa semana, a Tiziana falando que em vários lugares do mundo, né, a coisa de metaverso está super em alta, o pessoal está falando muito, e eu falei para ela que eu não vejo, né? Não vejo falar, eu não vejo... No ano que vem, a gente tem um grande evento de inovação que acontece em abril, que é o Inventures, aqui em Calgary, e a primeira temática do evento é metaverso. Então, eu estou bem animada para ver o que vai ser essa conversa, porque no dia a dia eu não escuto falar sobre aqui em Calgary. Mas, para mim, eu acho que a grande tendência, né, que aí vocês vão dizer, mas não é tendência, não vale. Mas, assim, a grande tendência é o que eu falei no começo. Ao invés de inovações muito disruptivas, quais são os problemas que o ecossistema tem, quais são os problemas, assim, no agro, né? O agro é um tema muito forte, é um setor muito forte aqui também. O que está rolando lá que a inovação não chega? Opa, então é aqui que a gente precisa trabalhar, né? E aí surgindo soluções. Então, acho que se fosse uma inovação incremental, assim. Perfeito. E no meio do processo pode surgir uma inovação disruptiva, mas eu não estou vindo com a solução pronta e tentando encaixar ela num problema que não é bem isso. Sabe assim, aquela coisa de criança pequena que tem aquele brinquedo com o buraco do quadrado, do círculo, da estrela e fica tentando encaixar a estrela no quadrado e não vai de jeito nenhum? É mais ou menos isso que as startups fazem quando elas têm uma solução e elas querem a todo custo, né, colocar a solução delas no mercado, mas não estão entendendo se a solução delas é realmente uma solução, se ela resolve um problema, se ela ajuda a resolver um problema, ou se às vezes ela cria outros problemas, né? Então tem esse lugar. Então, muito, muito importante isso que a Tiziana falou, né? De ser apaixonado pelo problema. Tem esse cara aqui, ó, Osh Moria, ele criou o Lean Canvas, né? E aí, depois de criar o Lean Canvas, e esse livro é um livro bem, bem bacana, que ele vai trabalhar aí como você ir para esse lado do Lean, ele fala que o plano de negócios, o Canvas do modelo de negócios e o Lean Canvas são estruturas que ainda fazem com que a gente se apaixone pela ideia, porque depois de você ter preenchido tudo aquilo, você já se casou com a tua ideia, né? Você casou com a tua solução, porque você já trabalhou, você já colocou tanta hora naquilo, que você acaba casado com a solução e não apaixonado pelo problema. E aí ele cria uma versão, então, enxuta do enxuto, né? Então, que ele chama do Leaner Canvas, que é o canvas mais curtinho ainda, que tem 4 campos só. Problema, quais são as alternativas existentes, então, como que as pessoas hoje estão resolvendo esse problema, qual que é o teu segmento de clientes e quem são os early adopters, né? E aí, quando a gente vai falar em early adopters, é esse cara aqui que é o cara, né? O Geoffrey Moore, que fala do Crossing the Chasm, né? Que é como é que você pula aqui, né? Como é que você sai dessa primeira galera que está aqui para você realmente entrar no mercado, né? Então, entender muito bem quem é essa primeira galera para você ir para o mercado é essencial nesse processo.
E aí, só para brincar de puxar mais livro, não, mentira, para Tá continuar. ficando legal o negócio. Me dando Parece que eu tô numa farmácia e falo, ó, para esse problema aqui, Pra esse a gente problema, tem paracetamol. Para esse outro, tá ficando bom. Perfeito. Então, esse daqui, para quem está no começo da jornada e tentando entender quem que é o cliente, Bob Moesta é o cara que ele escreveu Demand Side Sales 101. Eu tenho os livros em inglês aqui, eu não tenho nem certeza se todos esses têm já a versão em português, mas aí eu já vou puxar a orelha. Se você está no mundo de tecnologia e ainda não fala nada de inglês, não consegue ler alguma coisa em inglês, vai desenvolver isso, porque tem um mundo de oportunidades, né? O Brasil, outro parênteses, o Brasil é um país enorme, tem muita oportunidade, tem muito mercado, mas o mundo tem, né? Mas tem um mundo de outras oportunidades lá fora, né? E às vezes você está batendo cabeça no Brasil, tua ideia não vai para frente, e de repente você leva para um outro lugar e deslancha, porque talvez aquele lugar, aquela cultura, aquele espaço está mais preparado para a tua solução naquele momento. Mas o Bob Moesta, ele escreve, ele cria a ideia do jobs to be done, né, de quais são as tarefas que o seu cliente tem que fazer, e aí você identificar em que estágio o teu cliente está e o que você precisa fazer para ajudar ele a dar o próximo passo, né? Então, tem aí algumas questões, um último ponto que eu acho que é legal nesse sentido, testa, né? Desenvolve, mas vai para a rua o quanto antes, vai conversar com o teu cliente, que a Tiziana falou ali, né? Às vezes você cria a solução fechada entre quatro paredes, quando você vai para o mercado, não era nada daquilo, né? Então, nesse livro, eles falam um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente coloca no Canvas, no plano de negócios, em qualquer uma dessas questões, são hipóteses, né? São assumptions aí, são hipóteses que a gente tem, que a gente acha que vai ser assim, porque o papel aceita tudo, né? Mas como que eu faço para identificar quais dessas hipóteses são verdade mesmo, eu validei já, e quais dessas hipóteses ainda não validei, e dessas que eu não validei, quais são as mais arriscadas? Quais trazem mais risco para o meu negócio? E a partir do momento que né, essa é a primeira que eu tenho que ir lá validar, que eu tenho que ir lá conversar com o cliente, ter certeza se é aquilo mesmo, né? E aí, como é que eu faço, né? Que teste que eu faço para cada tipo de risco que eu tenho no meu negócio? Então, assim, 4 dicas de livros aí bem práticas para começar a colocar a mão na massa, livros, né? Esse aqui não é um livro que você vai ler de cabo a rabo, é um livro que você, tô nesse ponto, você vai para aquela página, né? Então, página 31, 39. Um manual mesmo, né? De consulta. São páginas de hipóteses. Então, assim, algumas das dicas aí sobre nesse sentido do que fazer para começar e para começar certo e para olhar para, né, ser apaixonado pelo problema e não apaixonado pela solução. Uma outra coisa que eu acho que é legal, que a Tici comentou, né, para micro e pequenas empresas que estão querendo inovar, que estão querendo entrar nesse cenário da tecnologia e da inovação, é muito importante entender que existe, né, tem lá os 6 Ds da inovação, mas o primeiro D é o D da decepção. Vai dar errado. Vai ser melhor usar o Excel ou o papel do que o sistema novo que você implementou nos primeiros meses. Vai tomar portada na cara também. Vai ser horrível. A migração de sistema vai ser horrível, né? Vai dar problema, você vai perder, né? Vai dar problema. O passo da decepção, ele faz parte da jornada da tecnologia exponencial, ele faz parte da jornada de um crescimento exponencial também. Então, entender que isso vai acontecer, mas ter a visão do ponto final é muito importante, né? Mês passado, e aí eu já vou contar por que eu tenho, né? Por que a gente tem tanto livro aqui, que eu falo tanto? Mês passado a gente entrevistou o Mike Michalowicz, do Fix This Next. Ele escreveu também aquele Lucro Primeiro, Profit First, que é bem famoso. Mas ele faz uma brincadeira, né? Ele fez um exercício com a gente. Coloca um A no meio da página. Pega uma folha de papel, escreve um A bem no meio. Agora pensa que o A é o momento onde você está. Agora põe 3 flechas saindo do A, né? Para você resolver esse problema para qualquer lado. Aí você vai lá e desenha, né? Você põe lá, deixa eu pôr aqui, você põe lá um A, e aí você põe uma flecha para cá, uma flecha para cá e uma flecha para cá, né? Beleza, estou tentando resolver o problema, essas são as opções de solução que eu tenho. Só que, onde eu quero ir é aqui, é o B. Nenhuma dessas soluções aleatórias, entre aspas, aqui, está indo para o B. E por mais que tivesse, eu vou chegar num outro ponto A que eu vou ter problema de novo, e se eu estiver indo aleatório, eu vou para longe de novo.
Então, esse é o exemplo mais simples que eu já tive na vida de estratégia. Onde é o ponto B que eu quero chegar? Como que toda tomada de decisão que eu vou fazer vai no sentido desse ponto B que eu quero chegar, né? E aí, o que eu preciso fazer primeiro para eu ir chegando lá um degrauzinho de cada vez e não nessa loucura. E aí, só para né, terminar esse contexto de por que todos esses livros, né? Então, na Bow Valley College, a gente tem esse programa de startups que chama 150 Startups, que a gente roda gratuitamente pro ecossistema, então ele é muito focado em Calgary, na província de Alberta, mas a gente expande para as Prairies, que são chamadas, né, as 3 províncias aqui das Prairies, para o Canadá como um todo, e como é online, o mundo inteiro pode participar e assistir. Então, um dos eventos que a gente faz é o Founder Fridays, toda primeira sexta-feira do mês, tirando os meses de julho e agosto, porque é o verão, as férias daqui, né? Mas todos os outros meses a gente convida o autor de um livro e a gente entrevista o autor do livro, né? Livros de empreendedorismo, de inovação, com aplicação bem prática, e sempre o tema da entrevista é: qual que é a primeira página, para onde, qual que é a coisa mais importante que eu posso colocar em prática do livro, e onde que eu começo, por onde que eu começo, né? Então, esse foi o do mês passado. Hoje a gente fez um que é um livro sobre pertencimento, né? Como é que a gente amplia essa sensação de belonging, né? Para você ter mais sucesso, quanto isso tem impacto. Em janeiro, o livro que a gente vai trabalhar é um livro sobre como criar empreendedores, né? E aí o livro diz que a maior trait, né, a maior habilidade que pais desenvolveram nos seus filhos e que tornaram-se empreendedores de sucesso, adivinha qual é? A curiosidade, né? Então, ser curioso nos leva para um caminho de sucesso, para um caminho de empreendedorismo. E aí, 2 semanas depois, a gente volta a discutir como aplicar as coisas do livro, né? Como aplicar na prática. E uma coisa legal que a gente consegue fazer aqui é que a gente dá uma cópia do livro para quem participa do evento. Então, se você tem um endereço físico aqui no Canadá, você preenche um formulário no final da sessão da entrevista com o autor e a gente manda uma cópia impressa do livro para casa das pessoas, e daí a pessoa pode ler e a gente volta a discutir. Além do Founder Fridays, eu posso colocar também aqui o link, quem quiser se inscrever, os programas são sempre online, gravados, e gratuito, né? Então, você pode assistir de qualquer lugar. Naquele dia, não deu naquele horário, tive uma reunião, você recebe a gravação depois, você pode assistir. Além do Founder Fridays, a gente roda também o MVP Mondays, que a Tiziana comentou no começo também, né? Então, 2 startups vêm, 2 segundas-feiras por mês, e elas trazem qual é o momento que elas estão em relação ao MVP, e a gente ajuda, né, um painel de especialistas e todo mundo que está assistindo ajuda a startup a identificar qual que é a hipótese mais arriscada e o que ela deve fazer para testar primeiro, né? Então, vem diversas dicas. Para testar você devia fazer isso, você podia fazer isso, eu tenho esse contato. Então, isso começa a gerar muita conexão e é muito legal a sessão. E nas terças-feiras, a gente roda 2 terças-feiras por mês, a gente roda o Tech Sales Tuesday, que é basicamente a mesma coisa. 2 startups vêm, mas com desafios de vendas. E aí um painel de especialistas em vendas vai ajudar a entender qual que é o entrave de vendas e o que essa startup pode testar próximo, né? Então, alguns dos projetos que a gente roda, a gente tem também um programa que a gente fala sobre vendas para startup, a gente ajuda as startups a construir um playbook, com base nesse livro, mas a gente ajuda as startups a construir um playbook de vendas, para tirar todo o processo de vendas da cabeça do founder e colocar no papel e poder outras pessoas dentro da empresa, né? Você poder ter uma equipe de vendas propriamente rodando. Totalmente gratuito, online, gravado e acessível, né? Então, as startups se inscrevem, participam, e aí o que a gente faz nesse programa é buscar recurso no ecossistema para conectar um estagiário para essa startup. E aí o estagiário ajuda a desenvolver o playbook e começa a fazer o processo de vendas. Então, não sei se eu falei demais, mas para contar um pouquinho das coisas que a gente faz aqui, que são acessíveis para quem está aí no Brasil, né? Então, participar desses eventos, começar a se conectar com o ecossistema daqui. A Tiziana me passou esses tempos atrás o contato de um empreendedor que está começando a startup dele aqui, né? Ele é do Brasil, ele é de Curitiba, o negócio dele está rodando lá e ele está trazendo para cá, então a gente já conectou, ele já está participando do programa de vendas. Então, assim, essas conexões, é isso que eu falo. Eu acho que o legal de Calgary, o legal que eu tenho visto do Canadá é que as coisas acontecem muito rápido e as pessoas são muito abertas a se ajudar,
né? Então, não deixem de participar, não pensem, mas é Canadá, está muito distante, está muito longe de mim, porque dá, né? É alcançável. Olha, fizemos jus realmente ao nome aqui do nosso programa, né, que é Conexão Empreendedorismo. Tivemos aqui até agora 59 minutos de contextualização do cenário de Calgary, dicas, tendências, conselhos, sugestões aí e oportunidade para a galera ficar antenada, para a galera ter acesso e até de forma gratuita, como a Vivian falou. E a gente tem o networking aqui, e tal como a Tiziana fez com esse empreendedor aí que está iniciando a internacionalização no Canadá e fez a ponte com a Vivian, da mesma forma, eu vou ter o maior prazer de fazer isso, né? Também. Então, Vivian e Tizi, eu quero agradecer muito vocês por essa conversa super enriquecedora, por dividirem o tempo de vocês, né, e as experiências conosco aqui com o nosso público. Foi realmente um prazer, e um prazer revê-las também, né? Então, agradeço e fiquem à vontade aí para falar algumas palavras aí para o nosso público. Tizi, você primeiro. Eu estava ouvindo aqui a Vivian falar e só pensando que a gente tem as ferramentas na mão, né? Tá disponível para todo mundo, né? É só a gente... Às vezes a gente escuta muita pessoa falar, mas eu não tenho tempo para estudar. Então, o teu caminho vai ser mais longo, né? Vai demorar muito mais para você chegar onde você quer e vai ser mais longo, custoso e penoso. Eu acho que é mais incentivar as pessoas que tenham interesse em começar a jornada, em realmente começar por algum lugar. A gente já teve um compartilhamento de informação aqui bem interessante. E para quem também está nessa jornada aí, mergulhar nas próprias dicas que a Vivian falou. A gente atinge gente em Curitiba, Paraná, Brasil todo. Então tem ferramenta no Brasil aí para ajudar também. E não desmotivar, ir atrás, e é isso aí. Obrigada pelo convite de novo, Caio. Perfeito, obrigada, reforço, né? Obrigada pelo convite, foi super legal. Espero que tenha agregado aí um pouco, né? Algo de valor vocês consigam tirar e aproveitar desse nosso papo. Estão aí os links, estão aí as dicas. Eu também fico super à disposição. Quem tiver interesse pode me procurar uma ferramenta que é super usada aqui no Canadá, super. E ninguém dá tanta bola assim no Brasil, ou a gente bota num lugar um pouquinho diferente no Brasil, é o LinkedIn. Então, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, me adicionar lá. Eu vou ter o maior prazer em conversar com quem quiser saber mais e quiser trocar ideias sobre o assunto. E estou esperando você aqui, né, Kael? Então, a próxima a gente faz nós três ao vivo aqui em Calgary. Com certeza, vai ser um baita prazer reencontrá-las aí pessoalmente e, enfim, conhecer todo o ecossistema com os próprios olhos. Então, muito obrigado de novo pela presença de vocês. Como comentei, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todos os links que a gente comentou aqui, nome dos livros, o LinkedIn, né, e contato das nossas convidadas de hoje. E é isso, não esqueça de se inscrever, claro, no nosso canal do Escritório Vanzin Penteado, seguir as nossas redes sociais para conhecer mais conteúdos como esse, e nos vemos na próxima. Até lá, ao próximo Conexão Empreendedorismo. Obrigado e até!